A agência Lume, comprometida em trazer informações de qualidade para a região de Jacarepaguá, realizou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio, focando nos planos de governo para as regiões de Rio das Pedras, Anil e Freguesia. Regras da sabatina. As entrevistas têm duração total de 25 minutos. Desses, 23 são dedicados a perguntas e respostas, onde nossos jornalistas farão perguntas direcionadas ao candidato, priorizando temas relevantes para a nossa região. Nos 2 minutos finais, o candidato terá a oportunidade de fazer uma fala final diretamente aos eleitores. As entrevistas do Lume nas eleições 2024 foram gravadas antecipadamente e serão exibidas de acordo com a ordem de sorteio. Todos os candidatos que concorrem à Prefeitura do Rio foram convidados a participar das sabatinas. Aos candidatos que não tiveram disponibilidade de agenda, foi oferecida também a possibilidade de responder as perguntas por escrito. As respostas serão divulgadas no site da agência Lume após o período de exibição das sabatinas gravadas. Conheça agora um pouco da trajetória do candidato do Partido da Causa Operária PCO, Henrique Simonar, entrevistado desta noite. Henrique Simonar é natural do Rio de Janeiro e tem 27 anos. O candidato à prefeitura da cidade do Rio pelo PCO é jornalista e redator do diário Causa Operária, DCO. Em 2020, Simonar foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e também concorreu, em 2022, a uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não foi eleito. O candidato a vice na chapa é Caetano Albuquerque, também do PCO. Olá, Henrique, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista Lume Eleições 2024. Henrique Simonar, jornalista e redator, nacionalidade e naturalidade brasileira nata do Rio de Janeiro. Você está na sua quarta candidatura, né? 2018 foi candidato a deputado estadual, 2020 candidato a prefeito do Rio de Janeiro, 2022 candidato a deputado federal e 2024 candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Prazer te conhecer, Henrique. E a primeira pergunta é sobre saúde. Uma de suas propostas é a estatização de todo o sistema de saúde. Mas você pretende construir mais clínicas da família, postos de saúde, hospitais, além de melhorar os já existentes e abrir concursos para profissionais da área? Se sim, como pretende fazer isso? Você tem alguma política pública para os bairros de Anil, Freguesia e Rio das Pedras? Agradecer a oportunidade aqui de falar com o público da agência Lume. Queria agradecer o espaço, que para a gente é bem importante, né? A gente aproveita as eleições para divulgar o programa do partido, quem somos, por que lutamos. Então, sempre de 2 em 2 anos, a época de eleição, para a gente é muito importante ter esses espaços de divulgação do partido. Sobre o tema da saúde, você bem falou que o nosso programa é a estatização de todo o sistema de saúde do município do Rio de Janeiro. A gente tem um sistema de saúde muito precário no Rio, que está caindo aos pedaços. A gente viu, inclusive, que quando foi a época da pandemia, a gente foi pego de surpresa e não teve nem tempo hábil de agir, porque não tinha recurso, não tinha, a infraestrutura que a gente tinha era muito insuficiente, tanto estatal como municipal. Então, você colocando isso na mão do município e do estado, você pode primeiro voltar mais recursos para isso e você tira o problema do lucro das empresas privadas, né? Que o principal objetivo, até de um hospital privado, não é atender os pacientes da melhor forma possível, é o lucro, né? É tirar a mais-valia dos trabalhadores que são atendidos, que trabalham ali, os profissionais de saúde, e também o máximo possível do cliente que vai ser atendido, né? O trabalhador carioca que vai ser atendido por esses hospitais. Então, isso é muito importante, né? Essa estatização do sistema de saúde no Rio de Janeiro. Ainda mais o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande, né? Uma metrópole enorme, aí, com mais de 7 milhões de habitantes. Candidato, tem alguns bairros que não possuem clínica da família, né? Os bairros de Freguesia e Pechincha são exemplos disso. Se eleito, pretende expandir a estratégia de saúde da família para que possa contemplar mais bairros de Jacarepaguá? Perfeitamente. Todo bairro precisa ter pelo menos uma unidade de saúde. Na verdade, você precisa fazer esse cálculo com base na quantidade de moradores do bairro, né?
Então, a cada X moradores, aí você precisa fazer um estudo técnico, não adianta falar aqui agora, você precisaria montar uma dessas clínicas de família, uma unidade de saúde que o pessoal possa ser atendido. Não faz sentido, ainda mais em Jacarepaguá, que é uma das regiões com o pior transporte urbano de todo o município, você colocar uma unidade afastada em outro bairro para que o cara tenha que pegar ou BRT ou ônibus normal, qualquer outro tipo de condução para ser atendido. Isso aí, além de ser uma perda de tempo do próprio trabalhador carioca, é um risco de saúde também. Você tem como uma das suas promessas de campanha a municipalização dos hospitais, né? Mas e a questão dos hospitais federais? Porque aqui na região da Baixada de Jacarepaguá nós temos o Hospital Federal Cardoso Fontes. Você também pretende municipalizar os hospitais de responsabilidade da União e do governo do Estado do Rio de Janeiro? Não teria necessidade de fazer isso no primeiro momento, né? Só se por exemplo, o Estado do Rio ou a União não tiver condição de cuidar, de gerenciar os hospitais, que não é o caso. Eles têm mais recursos que o município para fazer isso. Obviamente, precisa estatizar toda a rede privada, mas no que diz respeito ao âmbito estadual e federal, você precisa ter uma conversa, né? Trabalhar em conjunto até onde for possível nessas esferas. Claro, nós somos um partido de esquerda e a gente seria mais próximo, digamos assim, da ideologia do governo federal, ainda que bem distante. Agora, com o governo estadual, ainda mais sendo gerenciado agora pelo Cláudio Castro, seria um diálogo bem difícil. Para isso, se o gerenciamento estiver sendo feito de maneira muito equivocada, que é o que vem sendo feito agora, na verdade, é um desmantelamento da rede estadual de saúde, principalmente visando a privatização desses hospitais, aí, na verdade, você precisaria fazer um trabalho junto à população de mobilização para reverter esse processo e, se for o caso, municipalizar para que não haja risco de privatização dessas unidades. Entendi, Henrique. Ainda sobre a municipalização, a sua proposta de municipalizar não é só na área da saúde, pelo que eu entendi através da sua propostas, né, de campanha, né? E você também pretende municipalizar, aliás, estatizar totalmente o sistema de transporte público, né? Como você pretende fazer isso, caso seja eleito, nos 4 anos de governo? Você acha que o município é capaz de arcar com todos os custos desse sistema? Olha, capaz até porque a gente paga muito, contribui bastante para a federação e não volta nada para a gente, fica tudo na mão dos banqueiros. Só o Estado do Rio de Janeiro contribui aí em mais de 200 bilhões para a União. Ia pagar esse ano, mas acabou não passando. 9 bilhões só de multa e de juros aí, de dívida, e volta para o Rio de Janeiro, né, para o Estado, 40 bilhões que tem que ser dividido entre os municípios. Ou seja, você contribui 200, volta 40, que é distribuído por todos os municípios, e não é nem que o que não volta é distribuído pelos estados mais pobres do Brasil, vai tudo para juros, para banco, para dívida. Então, a primeira coisa que você teria que fazer é acabar com esse pagamento de dívida para banqueiro e você tomar, de fato, controle do orçamento público para a população e não ficar pagando juros para banqueiro, que isso é um absurdo. Fazendo isso, você tem bastante dinheiro para você aumentar a infraestrutura de transporte, de saúde, de educação, de segurança e o que mais você quiser colocar no orçamento. Agora, eu acho que principalmente para o morador de Jacarepaguá e da zona oeste do Rio, a estatização, né, no caso aqui a municipalização do transporte, é uma questão de sobrevivência, porque não dá. O cara que mora em Jacarepaguá, ele vai depender do BRT, que é um improviso muito porco da falta de metrô, que é uma culpa do Estado, mas a prefeitura tem parte nisso também, né? O cara que mora em bairros mais distantes de Jacarepaguá, às vezes tem que pegar um BRT, um ônibus, e aí pega o metrô, ou pega 2 linhas de ônibus, o BRT. E o BRT é uma verdadeira, é quase um experimento humano, de tortura, porque você bota a população enlatada naqueles ônibus, que são um pouquinho maiores do que um ônibus comum, sem ar-condicionado. Demorou anos para ficarem prontas as obras, e inclusive, assim, foi
desarticulou alguns bairros da região, e a gente viu durante a pandemia o horror que é. A gente vê, inclusive, assim, em épocas como o Carnaval, o negócio se já é insalubre normalmente, fica completamente inviável. Não dá para você fazer, para você depender disso como transporte, né? Vamos saindo um pouco de Jacarepaguá, por exemplo, você pega alguém que quer ir de Cascadura até a Gávea. Antigamente pegava o 465. Agora o cara tem que passar pela Praça Seca, pegar um BRT, passar pela Barra, pegar um BRT e depois pegar o ônibus. Isso não é viável, né? Eu acho que acho que faz 2, 3 anos, não sei se já fazem 4 anos, foram quase 200 linhas de ônibus que foram exterminadas, né? Sumiram, fazendo com que quem pegava um ônibus tem que pegar 2, 3, 4. Isso não tem como. O trabalhador perde dinheiro, perde tempo, a economia municipal também perde tempo e dinheiro com isso. Ninguém está beneficiado disso. O único que sai beneficiado é a empresa de ônibus, que ganha mais dinheiro com passagem, né, que tem menos gastos. O pessoal já tirou o cobrador do ônibus, agora o motorista tem que fazer papel de motorista de cobrador, né, contratou menos motorista, o motorista tem que fazer uma hora a mais para trabalhar, e sai todo mundo prejudicado nessa história. Isso é um escárnio com a população carioca. Henrique, você estava falando da questão de estatizar o transporte público no município do Rio de Janeiro e também tem a questão da expansão das linhas férreas. A gente sabe que a Baixada de Jacarepaguá, principalmente os bairros da Freguesia, Rio das Pedras, Anil, eles não contam com transporte ferroviário, ou seja, não contam com trem, metrô. Você, caso seja eleito, pretende expandir a linha férrea para a região da Baixada de Jacarepaguá? Se sim, como você pretende fazer isso? Não, totalmente, totalmente. Principalmente o metrô, que é um absurdo a gente não ter. A gente vê, por exemplo, que o metrô do Rio começou a ser construído mais ou menos na mesma época que o metrô de São Paulo. E o metrô de São Paulo tem muitos defeitos, mas ele é muito superior ao do Rio de Janeiro, que é uma linha e meia, digamos assim. São duas que se juntam em uma, fazem uma parte do trajeto, é o mesmo trajeto, e não atende nada da cidade do Rio de Janeiro, né? É ali centro, zona sul, e a Tijuca, um pouco na zona norte, né? E acabou. E é engraçado porque você tem projetos bem antigos da década de 80, de 90, acho que alguns até anteriores, das linhas de metrô do Rio de Janeiro, que poderiam ter sido construídas. Tem Jacarepaguá, tem, se tratando também de um transporte intermunicipal, como foi previsto, né? Hoje em dia ele não cumpre de fato essa função, mas ele tinha um projeto para ele passar debaixo da Baía de Guanabara e ligar até Niterói, né? Então, assim, você precisa construir um metrô que atenda de fato o Rio de Janeiro, que chegue, que faça Jacarepaguá inteira, que vá até, por exemplo, os bairros mais distantes, como Campo Grande, Santa Cruz. Senão não faz sentido. Ainda mais para você botar na mão de uma empresa privada que não gasta dinheiro com infraestrutura, só bota a catraca lá para cobrar uma passagem absurda, 7,50. Às vezes é até mais barato você pegar um Uber para você se deslocar, sabe? Não faz o menor sentido. Mesma coisa o trem. O trem é um transporte ultra ineficiente, caro pra caramba, que quebra o tempo todo. Ele é gerido por uma empresa estrangeira, acho que é uma multinacional japonesa, que fica também com o dinheiro da catraca e não faz investimento nenhum de infraestrutura. Na verdade, o número de vagões, né, de carro, acho que o certo seria falar carros, de carros em circulação, ele diminui cada vez mais, ao passo que o número de pessoas que precisam desse transporte vai aumentando cada ano. Então, você precisa ter uma reforma grande do sistema ferroviário do Rio de Janeiro para você fazer um sistema de trem decente, estatal, e o metrô, você precisaria... Dá para dizer que o Rio de Janeiro nem começou a ter metrô ainda, precisa ter um metrô de verdade, para começar a discutir essa questão. Henrique, eu estava estudando suas propostas de governo disponibilizadas no site Divulgando Contas do TSE e eu não achei assim uma proposta específica para a educação, né? Eu gostaria de saber quais são suas propostas para a educação no município do Rio de Janeiro, se você tem alguma proposta relacionada à creche, que é uma demanda da cidade, né? Se existe alguma proposta para a contratação de professores, que há um déficit de professores do município do Rio de Janeiro. Então, eu quero saber quais são suas propostas para a educação. Você tem alguma? Perfeito. A gente tem algumas propostas, digamos assim, guias que a gente
são as mesmas no Brasil inteiro, porque os problemas são os mesmos, né? Primeiro, a contratação de mais professores, que, né, ainda mais depois do golpe de 2016, o governo Temer e o governo Bolsonaro, não é que eles só colocaram um teto de gastos e impediram um aumento, na verdade, sucatearam completamente a educação do país. Mas a quantidade de professor que foi demitido no município, no estado, né, e na União é muito grande. Então, a recontratação dos professores, a gente precisa aumentar, pelo menos triplicar a quantidade de professores empregados. São de turmas menores, né? Por isso você precisa de mais professores, para o professor poder dar mais atenção aos alunos, e com isso você só alcança com turmas menores. Um auxílio para os estudantes mais pobres poderem ter acesso à educação, poderem se manter na escola. Outro ponto importante do nosso programa é a liberdade de cátedra, ou seja, o direito do professor ensinar aquilo que ele achar melhor, né, sem contra-censura na sala de aula, e, obviamente, que melhorar a infraestrutura, construir escolas maiores, né, que sejam a tempo integral, ou seja, a mãe que vai deixar seu filho na escola, ela deixa o filho de manhã e busca no final da tarde. Ela pode trabalhar durante o dia sem se preocupar de saber onde é que o filho vai estar, né, em que situação que está o filho, se o filho tem o que comer. A escola tem que prover tudo isso. Tem muitas escolas no Rio de Janeiro onde a mãe deixa a criança de manhã, acorda cedo para deixar a criança e tem que voltar na hora do almoço, ou às vezes antes da hora do almoço, para pegar a criança que só fez um lanche na escola e não tem onde deixar o restante do dia. Isso prejudica a criança e a mãe, que não consegue trabalhar, que não consegue, né, ajudar em casa com renda, porque fica refém da falta de infraestrutura do Estado e do município. Henrique, opa, pode Obviamente, continuar. não, pode fazer a sua pergunta. Não, continua. Eu ia falar que, obviamente, que volta aqui a questão do orçamento do Rio, né? Que não adianta falar que eu vou investir X, Y, Z, porque, primeiro, ninguém sabe como é que vai ter o orçamento no final do mandato do Eduardo Paes, ainda mais se ele perder, né? O prefeito que perde, ou o governador que perde, ou o presidente que perde, sempre deixam as contas para serem pagas na próxima gestão. O cara vai gastando ali e faz o que ele puder, gasta o que ele puder gastar para futuramente conseguir se reeleger ou eleger algum aliado dele. Então, ninguém sabe e é uma caixa preta o orçamento real do município. Segundo, que é o problema dos bancos. Não adianta a gente discutir o projeto aqui se for mantido essa política de ficar pagando, ao invés de retornar o dinheiro de imposto para a população, ficar pagando o banco a juros intermináveis e impagáveis o resto da vida até falir, e o Rio de Janeiro tem que decretar aí pela 100ª vez estado de calamidade fiscal. Henrique, a gente está encaminhando para o final da entrevista e eu tenho mais 3 perguntas para você. Uma delas é sobre habitação. Em seu plano de governo, tem como uma proposta apoiar movimentos sociais que buscam moradia e também providenciar a documentação necessária para a regularização dessas ocupações. Você também fala da necessidade de garantir infraestrutura básica de esgoto, água, luz. Se eleito, como pretende colocar em prática esses projetos de habitação? Perfeito. Sobre essa questão da habitação, eu falei em algumas outras entrevistas que precisa trabalhar com os movimentos sociais, né? E principalmente no Rio de Janeiro e nas grandes cidades do Brasil, você não pode fazer isso sem ter ocupação de prédio inabitado, né? Que são prédios, não é que o prédio está vazio e o dono não consegue dar uma função para o prédio. O prédio está vazio por um problema pura e simplesmente de especulação imobiliária. Então, ele não quer ninguém ali, porque ele, na verdade, às vezes ele pode até demolir o prédio e vender o terreno para outra empresa, enquanto tem gente morando na rua. Não tem condições disso. O prédio está vazio, você tem que ocupar o prédio. Você tem que organizar. Agora, você pode fazer isso de maneira organizada, né? Nesse momento, não é feito de maneira organizada porque os movimentos sociais são vistos como criminosos, né? São tratados como criminosos pela prefeitura, pelo governo do estado, e são reprimidos brutalmente pela polícia. A prefeitura deveria, ao invés de perseguir essas pessoas, ajudar e organizar o movimento de ocupação desses prédios, dar infraestrutura, né, ajudar nas obras, revitalizar certas áreas, principalmente no centro da cidade, onde você tem muito patrimônio histórico, cultural, e está completamente vazio, desabitado e caindo aos pedaços. Então, isso é uma questão importante. Segundo, você falou também do saneamento básico, né? Você precisa prover a população. Primeira coisa que precisaria fazer
na Prefeitura do Rio é uma campanha intensa e feroz pela reestatização da SEDAI. A SEDAI é uma empresa estatal, é uma empresa do Estado do Rio de Janeiro, que foi vendida a troco de nada, foi dado de graça, basicamente, e agora a pessoa que mora no município do Rio de Janeiro e dos outros municípios do Estado tem que pagar uma conta de água absurda de cara para ter acesso a essa necessidade básica. E né, a gente sabe que as obras que vinham sendo feitas para melhorar a situação do saneamento, ou seja, prover esgoto a algumas regiões do Rio de Janeiro onde você não tinha esgoto, não vai ser levado para frente, porque é caro e não é lucrativo para essas empresas. Agora, a SEDAI, de superávit, dava 2 bilhões para o estado do Rio de Janeiro. 2 bilhões ao ano. Ou seja, ao invés de a gente receber 2 bilhões ao ano, a gente deu uma empresa de graça, não recebeu quase nada em troca disso. E o cidadão do Rio de Janeiro fica completamente refém disso. Então, embora não seja né, não foi um problema a nível da prefeitura, a prefeitura teria que fazer uma campanha, porque é a principal interessada pela reestatização da SEDAI. Teria que reverter isso enquanto há tempo, porque foi um roubo à mão armada que a população carioca sofreu. Henrique, você também tem propostas para a área de emprego e renda, né? E em seu plano de governo você diz que terá um programa gigantesco de obras públicas, né? Focando na criação de muitos empregos. Esse programa tem nome? Quais seriam essas obras e como e quando seriam realizadas? Os bairros de Anil, Freguesia e Rio das Pedras estão inseridos nesse programa gigantesco de obras públicas? Sim. Você precisa de... O Rio de Janeiro, o município e o estado, novamente, foi a região mais afetada pela desindustrialização no Brasil. Você tem um monte de fábrica, de indústria nacional que tinha como centro o Rio de Janeiro, que, sobretudo na década de 90, com a chegada do neoliberalismo no Brasil, foi completamente destruído e desmontado. Então você precisa retomar o investimento à indústria para você empregar o carioca. Óbvio, voltando mais uma vez aqui, a gente estaria falando de obras que custariam muito caro, mas que são vitais, mas que não daria para fazer se você ficar pagando aí juros eternos para os banqueiros. Teria que tirar o dinheiro da mão dos banqueiros, dar um calote nessa dívida, que por si só já é um absurdo essa dívida existir, e você pegar esse dinheiro, que ao invés de usar ele para pagar juros, você pagar para você investir em obra pública. Obviamente que os bairros da Zona Oeste, todos, deveriam ser alvo principal desse investimento. A Zona Oeste, a Zona Norte e a região central do Rio. Você precisa reerguer a região do centro do Rio de Janeiro, o Porto, que seria um lugar de dar muito dinheiro, que poderia dar muito dinheiro para o Rio de Janeiro. E, hoje em dia, a maior parte dos trabalhadores do Rio mora na Zona Norte, mora em municípios anexos à cidade, que estão na região metropolitana, e mora na Zona Oeste. Né? Então, a construção de fábricas nessas regiões para dar emprego para o carioca, de empresas públicas, seria muito importante, porque é aí que está o público-alvo. Na verdade, a maior parte das obras precisaria estar nessas regiões, porque é aí que está o público-alvo, é aí que estão a maior parte dos desempregados, é aí que está a maior parte da classe operária do Rio de Janeiro, e que a gente precisa transformar em mão de obra muito qualificada para reerguer a cidade e o Estado. Henrique, a gente está encaminhando a última pergunta e ela é sobre o meio ambiente, né? Recentemente, a Agência Lume produziu uma reportagem investigativa sobre as mudanças climáticas e os impactos ambientais na Baixada de Jacarepaguá. Há projeções, estudos, pesquisas mostrando que essa região, formada por 18 bairros, será impactada por deslizamentos de terra e inundações. Milhares de pessoas estarão com suas vidas ameaçadas, bairros podem sumir. Você tem alguma proposta, alguma política pública para reverter e até mesmo amenizar os impactos ambientais na Baixada de Jacarepaguá? Esses riscos ambientais, eles são muito calculáveis e muito previsíveis também, embora os políticos e as empresas privadas digam que não. Né? Por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul era totalmente evitável. Inclusive, a prefeitura foi avisada, e o governo do estado foi avisado que havia um risco de inundação muito grande no estado. Na zona Jacarepaguá, é uma zona que ela está entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, ou seja, tem muita encosta de morro ali, onde tem muita habitação
Tem muitas comunidades que você precisaria começar por aí, porque é a principal área que vai ser afetada quando tiver uma grande chuva e pela construção ser improvisada, não tem uma rede de infraestrutura que seja capaz de manter ela sólida ali, de amenizar o risco de deslizamento. Você precisaria começar uma obra ali. Não adianta também se chegar expulsando o pessoal, porque se você não tem um lugar onde colocar eles, se a pessoa também não quer sair dali. Então você precisa investir pesado nessas obras. Você precisa também Você tem muitos rios na região de Jacarepaguá que estão assoreados, que foram cobertos, que teve obras muito porcas para Henrique, você canalizar eles. Pode falar, desculpa. desculpa te interromper, é que a gente está com o tempo já se esgotando. Você tem 2 minutos para fazer o seu parecer geral sobre sua candidatura, sobre suas propostas em relação à cidade do Rio de Janeiro. Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui. Queria falar o seguinte: a cada 2 anos o PCO tem essa oportunidade de falar ao público e divulgar o nosso partido. Então eu queria o apoio do pessoal que está assistindo na divulgação do partido, né? Queria pedir o voto 29 PCO, que o pessoal, quando vê um militante do PCO no Rio de Janeiro, que o PCO é um partido à moda antiga, né? Sai na rua, vende jornal, distribui panfleto, conversa com a população, faz esse trabalho corpo a corpo. Vendo um militante do PCO, conversa com ele, pergunta sobre o partido, vê a nossa imprensa, acessa o diariocausaoperária.org.br, a Causa Operária TV, né, o problema das eleições não é um problema de planejamento, como querem explicar os políticos todo ano. É um problema de interesses. Quais interesses estão sendo defendidos pelo partido? O PSOL é um partido dos trabalhadores e para os trabalhadores. Então, aqui, né, o programa político do PSOL é conversar com a população, mobilizar a população contra esse roubo absurdo que a burguesia faz contra o trabalhador do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, né, convido a todo mundo aí a acessar o nosso programa, encontrar a gente nas redes sociais e procurar a gente nas ruas também. Muito obrigado. Henrique, muito obrigado pela entrevista e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.